E no vídeo de hoje eu quero te falar sobre um goleiro que se ofereceu para jogar no Internacional. Quero te falar um pouco mais sobre a situação do goleiro João Paulo dos Santos. Quero te falar também sobre Gabriel, volante do Inter, que perdeu muito espaço nessa temporada, nem entrou no jogo contra o São Luís, que era ali considerado equipe reserva. No próprio jogo inicial, ainda do Inter contra a equipe do Avenida, também não entrou. E há uma expectativa que ele até possa entrar agora nesse jogo contra o Ipiranga, ou até iniciar o jogo, já que foi um dos únicos atletas que até o momento não ganharam minutos. Mas o Gabriel que tem sim essa boa possibilidade de deixar o Internacional. Quero te falar no vídeo hoje um pouco mais sobre isso. Quero te falar também sobre o Tyson, basicamente acabar com essa situação do Tyson. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, para a vinheta. Bom dia, colorados, começando aqui com novas informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também as notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra, uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Internacional nessa sexta-feira. O Inter que treina agora no CT Parque Gigante, atividade com portões fechados. O último treino antes do jogo contra a equipe do Ipiranga e o treino onde o técnico Eduardo Cudê deve ter basicamente aí toda a equipe para esse jogo contra a equipe do Ipiranga, que é um jogo muito chato. O Ipiranga fez um bom time novamente nessa temporada, vai brigar para subir para a segunda divisão. Inclusive está brigando ali na parte de cima da tabela. O Inter, se vencer, se precisar de algumas coisas, principalmente a Juventude não vencer nesse fim de semana, o Inter pode virar líder já do Campeonato Gaúcho. Sobre tendência de escalação, tá? Com o Mercado e Alan Patrick novamente à disposição, que foram basicamente cumprida, né, aquele problema que tinha acontecido com o TJD, onde um tinha sido punido por 6 jogos em função daquela confusão do jogo contra o Caxias, ainda na eliminação do ano passado. Com esses dois jogadores à disposição, vão começar entre os titulares, tá? Sobre desfalques, né? Todo mundo sabe que o goleiro, os dois goleiros, né? Ivan e Rochena vão estar fora por um bom tempo. Mas, além disso, o Igor Gomes, tá? É dúvida para esse jogo. Fez ontem exames na região da coxa esquerda e é um atleta que é dúvida para esse jogo, tá? Tendência de escalação, tá? Tem no gol Antony, na lateral direita Bustos, aí uma dupla de zaga que a gente já conhece há muito tempo. Mercado, Vitão e na lateral esquerda o René. Meio de campo com Arangues e Bruno Henrique. Wanderson e Alan Patrick na frente, Ener Valencia, Lucas Alário. Essa é a tendência de escalação que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo, tá bom? Sobre Gabriel, tá? O Gabriel, nesse início de Campeonato Gaúcho, a tendência até que receba amanhã uma minutagem, mas o Gabriel é o único jogador até o presente momento que ainda não ganhou minutos, tá? Tiveram outros jogadores do plantel, sem ser goleiros, né, que ainda não ganharam minutos, como por exemplo o próprio caso do Luca, que ainda não ganhou minutos, mas tirando o Luca e o Gabriel, são os únicos jogadores até o momento do plantel que ainda não receberam sequer nenhuma minutagem, tá? A tendência, inclusive, é que esses dois jogadores comecem a ganhar minutos, principalmente no caso do Luca, principalmente depois das más atuações por parte do Luiz Adriano. Mas o Gabriel tem sim essa possibilidade de deixar o Internacional. Diversos clubes já do futebol brasileiro olharam para o Gabriel, Vasco olhou para o Gabriel, Cruzeiro olhou para o Gabriel. E é um jogador que é bem valorizado perante o mercado brasileiro, não é um jogador velho. Recentemente renovou, inclusive, o contrato com o Inter, mas existe essa possibilidade realmente de saída por parte do volante colorado, que é um volante assim que, digamos que não é muito adoração por parte do Cudê, né? Ele é mais aquele cão de guarda, aquele cara marcador, mas não é aquele primeiro volante de saída de bola, aquele primeiro volante que tem uma qualidade mais refinada para sair jogando, que é algo que normalmente faz muita necessidade por parte dos times do Cudê. Mas é um jogador que sim tem essa grande possibilidade de deixar o Inter ainda durante a temporada. É uma das lideranças dentro do vestiário do Inter, todo mundo sabe disso. Gabriel é uma grande liderança do vestiário do Inter, mas tem sim essa possibilidade de deixar o Colorado, tá bom? Outra situação que eu quero falar para vocês é sobre Tyson, né? Principalmente nessas últimas semanas começou a surgir muito essa possibilidade do Tyson, por exemplo, voltar para o Internacional, muito porque o contrato dele com o Paok está acabando, contrato que termina na metade da temporada. O próprio presidente falou numa entrevista, e aí sim começou ainda a se falar ainda mais sobre essa situação, do Tyson sempre ter as portas abertas dentro do Inter, tá? Mas, de fato, o Inter não tem um interesse na contratação do Tyson. O Inter não ligou pro Tyson.
O interesse é por parte do Tyson. As pessoas em volta do Tyson e o próprio Tyson querem voltar para o Internacional, querem voltar para o Rio Grande do Sul. Mas o Inter não tem interesse nesse momento na contratação do jogador e o Tyson não deve voltar para o Internacional. Inclusive, o Tyson o empresário do Tyson, que o Cristiano Ornelli, está lá na Grécia para renovar o contrato do Tyson com o PAOK. Ele tá muito bem lá no PAOK. O PAOK é líder do campeonato grego, tem 4 gols e 9 assistências, e a tendência é que ele renove o contrato por mais 1 ou 2 temporadas, tá? E após essa 1 ou 2 temporadas, ele volte ao Rio Grande do Sul e encerre a sua carreira no Brasil de Pelotas, que é o clube onde ele gosta e também tem uma adoração, enfim. E essa é a tendência de momento, tá? Então, a tendência é que o Tyson renove lá com o PAOK. O Inter não quer esse jogador nesse momento, por tudo que já aconteceu no ano de 2022, toda aquela ser um dos protagonistas da greve, ser uma pessoa que não era assim uma liderança benéfica para o vestiário do Inter, pelo menos é isso que dizem as pessoas do Internacional. Então é um cara que não deve voltar nesse momento por parte do Inter, não deve ser novamente repatriado, tá bom? Sobre João Paulo, tá? E aí uma situação muito legal, tá? Basicamente todo mundo sabe que o Inter vai ter que buscar um goleiro, né? O Rocher não tem um tempo determinado para voltar. O goleiro Ivan só a partir de setembro ou até mesmo outubro. E o Inter tem hoje 3 goleiros no plantel. O titular, que é o Antony, o reserva, que é o Kehler, mas todo mundo sabe que está fora dos planos. O Inter quer se desfazer do Kehler a qualquer custo. E também tem o Diego Extra, mas esse é um jogador que é recém subido das categorias de base. É um jogador ainda que está em desenvolvimento, tá? Mas o Inter tem uma briga muito dura agora a partir desse próximo mês. Por quê? O Inter no dia 20 de fevereiro tem o Clássico Grenal. Todo mundo sabe, 10ª rodada do Campeonato Gaúcho é um jogo que sempre vale muito. Mas além do Clássico Grenal, no dia 28, uma semana depois, o Inter tem o primeiro jogo que é muito importante para a temporada, que é o jogo da primeira fase da Copa do Brasil, que é um jogo extremamente importante, onde o Inter joga fora de casa, jogo único, o Inter até joga pelo empate, mas é sempre um jogo muito duro, tá? Então são 2 jogos muito importantes que o Inter vai ter, no dia 20 e no dia 28. Já pensou, por exemplo, o Antony, por exemplo, por ser muito novo, ainda no Clássico Grenal acaba falhando, enfim, perde o Clássico Grenal, o Inter vai para a próxima semana com uma pressão muito grande dentro da primeira fase da Copa do Brasil, com o próprio Antony. E por isso que o Inter não está descartando buscar um novo goleiro. O goleiro se ofereceu para jogar no Inter, informação trazida pelo Lucas Colar e também pelo Alexandre Ernst, que é o João Paulo, que está no Santos. Todo mundo sabe que o Santos está na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. O Santos, inclusive, está trazendo um novo goleiro, que é o Gabriel Brazão, que estava na equipe da Inter de Milão, que é um goleiro assim mais jovem, inclusive. E o Santos está trazendo esse goleiro, que é o Brazão. O João Paulo até aceitou ali uma redução salarial por parte de ter sido rebaixado para a 2ª divisão, mas não descartam um empréstimo por uma temporada por parte do João Paulo, tá? Então esse é um nome que pode vir para o Internacional, um goleiro experiente, bom goleiro, João Paulo, foi um dos únicos destaques desse Santos que foi rebaixado, e é uma possibilidade sim para o Inter trazer, no empréstimo de um ano, que é o que o Inter precisa. O Inter precisa do goleiro só para essa temporada, porque a partir do ano que vem o Inter já volta a ter o Rocher e já volta, por exemplo, a ter o goleiro Ivan. Então é algo que está sendo estudado nesse momento, a possibilidade do Inter fazer um tipo de investida na possibilidade do João Paulo. E vale deixar muito claro, o empresário do jogador confirmou o interesse do Inter por parte desse atleta, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou, eu fui!